dia, meus queridos do quinto ano. Com vocês está tudo bem? Comigo está tudo muito legal. Espero que com vocês também esteja legal. Veja só, na nossa aula de hoje, nós vamos continuar o assunto de frações. Só que hoje nós vamos ver frações em quantidades e medidas. Frações em quantidades e medidas. Veja só, como é que eu faço para me calcular uma fração em quantidades ou medidas? Preste atenção aqui, ó. A mãe de Moisés comprou 3/5 de uma peça de tecido de 30 metros. Para saber quantos metros sua mãe comprou, Moisés teve que calcular. Então, olha só, nós vamos aprender a calcular a fração de uma quantidade. Então, olha só, eu tenho aqui, ó, 3/5 de 30 metros. Então, eu tenho aqui, ó, uma fração e aqui eu tenho uma medida ou uma quantidade. Então, quanto é 3/5 de 30 metros? Olha só, meus queridos, existem duas formas para a gente resolver isso daí. E eu vou explicar as duas formas para vocês. Prestem bastante atenção. Eu posso fazer assim, ó. 3/5 vezes 30 é igual. Aí, nesse caso, eu vou multiplicar o numerador por 30 e o denominador eu vou repetir. Por quê? Porque eu não tenho número nenhum aqui embaixo. Então, eu vou fazer assim, ó. 3 vezes 30 é igual a 90. O 5, eu não tenho nada aqui como eu lhe falei, ó, então é como se fosse 1. 5 vezes 1 é igual a 5. Aí eu fiquei 90 quintos. Mas eu quero saber a quantidade de metros que ela comprou. Então eu vou pegar 90 e vou dividir para 5. 90 dividido para 5. Aí eu vou dividir 90 por 5. Vamos lá? 90 dividido para 5. 9 dividido para 5 é igual a 1. 1 vezes 5, 5. Para 9, 4. Baixo zero ficou 40. 40 dividido para 5, 8. 5 vezes 8, 40. Para 40, nada. Então, é igual a 18 metros. Então, veja só. Por que 18 metros? Porque vocês já sabem que fração significa divisão. Significa divisão. Então, nesse caso, a mãe dele comprou 18 metros de tecido. Esta daqui é uma forma de responder 3/5 de 30. Mas existe uma outra forma que eu julgo ser mais simples, que eu pego aqui, ó. Pego aqui, ó. 30 dividido por 5 vezes 3. O que eu faço? Pego o inteiro, divido pelo denominador e multiplico pelo numerador. Foi o que eu fiz aqui, ó. 30 dividido para 5 vezes 3. Aí eu venho, ó. 30 dividido para 5, 6 vezes 3 é igual a 18. Então, eu acho mais rápido. Então, a resposta também foi 18. Olha só um outro exemplo aqui. Olha um outro exemplo aqui, ó. 2/5 de 60. 2/5 de 60. Eu posso responder, como eu falei, das duas formas. Vou fazer as duas de novo para você ver. Então, eu posso fazer, ó, 2/5 vezes 60. Aí vem, ó, 2 vezes 60, 120. O 5 eu respondo. Aí eu tenho que pegar 120 e dividir por 5. 120 e divido por 5. 12 por 5 dá 2. 2 vezes 5, 10 para 12, 2. Baixo 0, 20. 20 dividido para 5, 4. 4 vezes 5, 20 para 20, nada. Então, a resposta aqui é 24. Esta é a primeira forma. A segunda forma
A segunda forma, eu posso fazer da seguinte maneira. 60 dividido para 5, aqui ó, 60 dividido para 5, ó o sinalzinho de dividido, vezes o 2 que está em cima. Aí eu tenho 60 dividido para 5. 60 dividido para 5 é 12. 12 vezes 2 é igual a 24. Então, nesses dois casos, eu encontrei a fração em quantidades e medidas. Todos os dois em quantidades e medidas. Então, para mim achar a fração da quantidade e medida, eu faço o quê? Ou eu multiplico, ou então eu faço desta maneira, que ele também é chamado de fração de quantidade apenas. Então, eu faço desta maneira aí. Primeiro, na primeira forma, multiplico, encontro a fração e divido. Na segunda forma, pego o inteiro, divido pelo numerador e multiplico pelo denominador e multiplico pelo numerador. Aqui, ó, 30 dividido para 5, 6. 6 vezes 3, 18. Então, isso daí é a explicação de como é que a gente faz a fração de uma quantidade. Vou dar um outro exemplo para vocês. Aqui. Veja só. E daí, Gabriel? Vai ter uma parada aí, viu? Então, vamos lá. Tem aqui, ó. A avó de Joana já viveu 3/4 de 100 anos. 3/4 de 100 anos. Eu quero saber quantos anos ela já viveu. 3/4 de 100 anos. Quantos anos ela já viveu? Se eu for responder da primeira forma, 3/4 vezes 100 é igual. 3 vezes 100, 300. Aí vou repetir o 4. 300 dividido para 4. Aí eu vou ter que fazer a continha, ó. 300 dividido para 4. 3 não posso, eu pego 30. 30 dividido para 4. 8 vezes 4 não. 7. 7 vezes 4, 28. Para 32, baixo 0. 20 dividido para 4, 5. 5 vezes 4, 20. Para 20, nada. Então, ela já viveu 75 anos. Então, ela já viveu 75 anos. Agora, se eu quiser fazer da outra forma, como é que eu faço? 100 dividido para 4 vezes 3. 100 dividido para 4 vezes 3. 100 dividido para 4 é 25. 25 vezes 3. 3 vezes 5, 15, vai 1. 3 vezes 2, 6, com 1, 7. 75 anos. Então, olha só. Vocês têm, então, duas formas de responder, de encontrar a fração de uma quantidade. Aí você vai ver qual método você acha melhor para achar essa fração da quantidade. Ou usando em fração, ou usando essa continha daqui de baixo. Então, você escolhe qual continha que você quer usar para encontrar a fração de uma quantidade ou a fração de medidas. Uma outra coisa que eu quero apresentar para vocês hoje também é sobre números decimais. O que é um número decimal? Então, olha só, número decimal e fração decimal. O que é uma fração decimal? Fração decimal é aquela fração que tem denominador 10, 100 ou 1000. Então, ó, fração decimal. A fração decimal é toda fração que tem denominador 10, 100 ou 1000. Então, qualquer fração, ó,
qualquer fração com denominador 10, 100 ou 1000 é uma fração decimal. Não pode esquecer disso. Fração decimal, frações com denominadores 10, 100 e 1000. Uma fração decimal a gente lê como 32 décimos, 362 milésimos e 72 centésimos. Então aqui eu tenho uma fração decimal. Toda fração decimal, ela pode ser transformada em um número decimal e todo número decimal pode ser representado em fração decimal. O que é um número decimal? É aquele número que tem vírgula. Todo número que tem vírgula é um número decimal. Veja só. Então, se eu tenho aqui, ó, 3,2, 7,15, 6,242. Então, olha só, eu tenho tudo aqui, ó, frações decimais. Tudo que está na frente da vírgula é inteiro. Tudo que está atrás da vírgula é décimos, centésimos ou milésimos. Como é que eu vou saber se é décimos, se é centésimos ou se é milésimos na leitura? Então, olha só. Esse daqui, ó, 3 inteiros e 2, esse 2 aqui, ó, e 2 décimos. Por que décimos? Décimos porque ele tem apenas uma casa depois da vírgula. Então, se eu tenho uma casa depois da vírgula, ele lê décimo. 3 inteiros e 2 décimos. Esse daqui, nesse daqui, eu tenho 7 inteiros e 15 centésimos. Por que centésimos? Porque eu tenho dois números depois da vírgula. Então, olha só, se eu tenho um número depois da vírgula, é décimos. Se eu tenho dois números depois da vírgula, ele é centésimos. E se eu tenho 3 números depois da vírgula, ele é milésimos. Nesse caso aqui, ó, 0,342, eu não tenho nenhum inteiro. Então, eu tenho 342 milésimos. Porque eu tenho 3 casas depois da vírgula. Então, só relembrando. Fração decimal, denominadores 10, 100 ou 1000. Número decimal, todo aquele número que tem vírgula. Então, eu tenho 3,2, 7,5, 0,342. Eles são números decimais. Para mim fazer a leitura de uma fração, 32 décimos, 362 milésimos, 72 centésimos. Para mim fazer a leitura de um número decimal, tudo que está na frente é inteiro. E o que está atrás, se for uma casa, décimos. Se for 2 casas, centésimos. E se for 3 casas, milésimos. Então, décimos, centésimos e milésimos. Eu estava falando isso somente para vocês relembrarem quando é que é décimo, quando é centésimo e quando é milésimo. Quando é que é décimo, quando é centésimos e quando é milésimos. A gente também precisa saber quando é que eu transformo uma fração decimal em um número decimal. Eu vou usar essas 3 frações que eu tenho aqui em cima. Olha só. 32 sobre 10. Eu tenho aqui uma fração decimal. Para mim transformar essa fração decimal em um número decimal, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o numerador e vou colocar em cima. Vou pegar o numerador e vou colocar em cima.
Aí eu vou ver 10. Eu já disse para vocês que o 10 é uma casa depois da vírgula. Então eu conto uma casa e coloco a vírgula. Se for aqui, ó, 1 décimo. Se for 1 décimo, vou colocar o 1, vou contar uma casa e acrescentar um zero. Eu tenho ali 1 décimo. Agora, se aqui fosse 32 centésimo. 32 centésimos. Eu já sei que para ser centésimo ele tem que ter duas casas depois da vírgula. Duas casas depois da vírgula. Então eu vou colocar o 32 e vou contar. Uma casa, duas casas. Aí eu coloco a vírgula e acrescento um zero. Fiquei com 0,32 ou 32 centésimos. Se o número for 324 centésimos. Aí como é que eu vou botar ele em número decimal? Vou colocar o número, vou contar duas casas. Uma casa, duas casas e vou colocar a vírgula. Então eu tenho 3 inteiros e 24 centésimos. Agora se o número for milésimo. Se o número for milésimo. Vou colocar aqui, ó. 32 milésimos. Se ele for milésimos, como é que eu vou fazer? Então, olha só. Vou colocar o número 32. Vou contar 3 casas. 1, 2. Eu só tenho 2 casas. Então, eu vou acrescentar 0. 1, 2, 3. Ponho uma vírgula e outro 0. Então, eu preciso acrescentar 0 se faltar. Porque se é 10... tem que ter uma casa depois da vírgula. Se é 100, 2 casas depois da vírgula. Se é 1000, 3 casas depois da vírgula. Então a gente precisa saber isso daí para prosseguir com a nossa aula sobre fração de uma quantidade. Então veja só, a nossa aula de hoje é somente esses 2 assuntos que eu expliquei para vocês. Primeiro, como calcular a fração de uma quantidade ou de uma medida. E o segundo, que é números decimais e frações decimais. Quando é que você transforma um número em decimal e quando é que você transforma uma fração em decimal? Veja só. Eu tenho aqui, vou colocar para vocês algumas frações. 2 nonos, nonos não, tem que ser frações decimais. 2 décimos, 36 centésimos, 42 milésimos. Como é que eu faço para transformar elas em números decimais? Coloco o número, se é 10, ó, um zero, uma casa depois da vírgula. Põe uma vírgula, acrescentou um zero. 2 décimos. Aqui, centésimos, 2 zeros, 2 casas. Então, 36. Uma casa, 2 casas, põe o zero e põe uma vírgula. 42 milésimos, põe o 42. 3 casas. 1, 2, 3 e acrescento os zeros. Então, é somente contar e acrescentar os zeros. Agora, se eu tiver o número para transformar em fração. Ó, eu tenho aqui 3 números decimais. Todos eles têm vírgula. Aqui, na letra A, 1 sobre 72. Aí, o que eu vou olhar primeiro? Quantas casas ele tem depois da vírgula? 2 casas. Se ele tem 2 casas depois da vírgula, então o denominador vai ter que ser 100. E em cima eu vou colocar todo o número sem a vírgula. O número todo sem a vírgula eu coloco. Aí vem, ó, esse daqui, 2 sobre 1. Eu olho. Eu tenho uma casa depois da vírgula. Então, aqui vai ser 10. Aí, vou colocar o número em cima sem a vírgula. Aqui,
Eu tenho quantas casas depois da vírgula? 3. Então, o denominador vai ser 1000. E o numerador, o número todo, tirando a vírgula. Então, para mim transformar, é só botar, olha, se for 2 casas, 100. Se for 1 casa, 10. Se for 3 casas, 1000. E o numerador, eu coloco o número todo sem colocar a vírgula. Então, eu fiz aqui, ó, transformação de fração decimal em número decimal. E aqui eu transformei um número decimal em fração decimal. E todos os números eu posso tirar a quantidade, a fração de uma quantidade que eu já expliquei para vocês. Então, ó, beijos e nos encontramos na nossa aula Zoom com mais explicações sobre esses assuntos. Olha só, as correções também deste capítulo, todos vão estar postados no Eclass junto com esta aula. Então, ó, beijos e até a próxima.